Você nunca será mais do que isso. Foi o que meu primo disse, recostando-se na cadeira, com um sorriso de canto de boca como se tivesse acabado de soltar uma piada inofensiva. As palavras pesaram mais do que ele provavelmente pretendia, mas talvez esse fosse o objetivo. Todos à mesa riram educadamente, sem saber ao certo como reagir. Eu permaneci em silêncio. Meu nome é Ethan. Tenho 46 anos, sou gerente sênior de projetos em uma empresa de logística onde trabalho há quase 2 décadas. Minha carreira não foi glamourosa, mas é estável, respeitada e sustenta minha família. Naquela noite, porém, nada disso parecia importar. Aos olhos do meu primo, eu ainda era a mesma pessoa que ele lembrava de anos atrás, alguém preso, previsível, fácil de descartar. Mexi o gelo no meu copo, deixando tilintar cobrir o silêncio que escolhi não quebrar. Meu primo, David, sempre gostou de ser o centro das atenções. Ele vivia de tiradas que cortavam só o suficiente para fazer os outros rirem, deixando o alvo na dúvida se deveria se ofender. Naquela noite, o alvo era eu. Vamos lá, não fique tão sério, acrescentou, voltando-se para os outros. O Ethan está fazendo a mesma coisa desde sempre. Confiável, claro, mas não exatamente, subindo. As palavras ficaram no ar. Senti os olhares se voltarem para mim, esperando minha resposta. Pensei em dizer algo afiado, algo que virasse a risada contra ele. Mas, em vez disso, sorri de leve, quase com desdém, e não disse nada. Por dentro, porém, senti a fisgada. Palavras como as dele não desaparecem no momento em que são ditas. Elas ecoam. Elas se instalam. E quando vêm da família, carregam um peso diferente. Já tinha ouvido coisas parecidas antes, mas o momento daquela noite, o jeito como ele disse diante de todos, tornou a ferida mais profunda. Pensei na minha vida como ele havia. Mesmo trabalho, mesma casa, mesma rotina estável. Para ele, isso significava que eu tinha me acomodado. Para mim, significava estabilidade. Mas explicar isso diante de uma mesa cheia de parentes meio sorridentes não valia o esforço. Minha tia tentou mudar de assunto, perguntando a David sobre um de seus novos empreendimentos. Ele agarrou a oportunidade, começando uma história sobre negócios, viagens e reuniões com pessoas que pareciam maiores que a vida. Todos se inclinaram para ouvir, alimentando seu ego. Eu me recostei, apenas ouvindo. Eu não estava com inveja, embora talvez ele achasse que sim. O que senti foi algo mais quieto, mais pesado. Suas palavras tinham plantado uma semente. Percebi, então, que o silêncio podia ser mais poderoso do que qualquer resposta. Ficar calado deixou convencido de que tinha vencido. Mas eu não estava contando pontos, ainda não. Enquanto as risadas continuavam, bebi um gole e deixei meus pensamentos assentarem. Naquele momento, tomei uma pequena decisão, não lhe daria o prazer da minha raiva. Eu esperaria, observaria e lembraria. Às vezes, a melhor resposta é nenhuma, pelo menos, não de imediato. A questão sobre as palavras de David é que elas não me surpreenderam. Não de verdade. Foram mais afiadas do que o normal, mas não eram desconhecidas. Ele vinha traçando essas linhas entre nós desde que éramos jovens. Lembro de um verão quando éramos adolescentes, jogando basquete na entrada da minha garagem. Eu não era ruim no jogo, mas também não era chamativo. Quando eu fazia um ponto, ele descartava. Arremesso de sorte, dizia. Mas quando ele marcava, anunciava como se fosse um momento de campeonato. Eu ria disso na época, mas lá no fundo, sabia que não era só do jogo que ele estava falando. Essas pequenas desvalorizações se acumularam ao longo dos anos. Nos encontros de família, se eu mencionava um projeto de trabalho, ele arrumava um jeito de minimizar. Isso é bom, dizia, mas espere até ouvir sobre a minha reunião com, e então preenchia a frase com algum cliente, algum negócio, algum nome feito para impressionar. Ele falava como se tudo que eu fazia fosse comum, enquanto tudo que ele fazia carregava peso. Na mesa de jantar agora, décadas depois, eu ainda podia ouvir o mesmo ritmo na voz dele. Só o público havia mudado, de crianças na garagem para adultos sentados com vinho e comida. Minha mãe tentou aliviar o clima.
Ethan sempre foi confiável, disse calorosamente, quase protetora. David sorriu. Confiável, claro. Mas ser confiável não leva você muito longe, não é? Sorri levemente, mas por dentro, tomei nota. Ele não dizia aquilo como uma provocação casual, era hábito, quase instinto. Ele precisava que eu fosse pequeno para se sentir maior. O resto da família entrou no jogo da única forma que famílias sabem, fingindo não notar a tensão. Minha tia perguntou a David sobre seu novo empreendimento, e ele se lançou numa performance, falando sobre investidores e mercados com confiança ensaiada. Fiquei calado, embora meu silêncio não fosse o mesmo de antes. Dessa vez, eu estava ouvindo de outra forma. Percebi que a ofensa não era nova, fazia parte de um padrão longo. Um roteiro que ele havia escrito para nós anos atrás, no qual ele estava sempre subindo e eu sempre parado. Mas o que ele não via era que eu havia parado de acreditar nesse roteiro há muito tempo. Enquanto as risadas circulavam pela mesa, pensei comigo mesmo, basta. Não queria dizer que eu ia me levantar e confrontá-lo ali mesmo. Isso teria sido fácil demais para ele. O que eu quis dizer era mais silencioso, eu tinha acabado de deixar suas palavras passarem por mim sem consequência. Algumas rivalidades acabam quando as pessoas crescem. A nossa nunca acabou. E naquela noite, eu entendi que nunca acabaria, a não ser que eu escolhesse mudar o final. David adorava falar sobre sua carreira. Era seu assunto favorito, e ele nunca demorava para encontrar uma maneira de trazê-lo à tona. Você não acreditaria no tamanho do negócio que acabamos de fechar, disse ele, girando o vinho na taça. 7 dígitos, tranquilo. O tipo de negócio que te coloca acima do resto. Tenho investidores me ligando sem parar. Grandes nomes. Pessoas que realmente importam. Assenti educadamente, deixando suas palavras passarem por mim. Já tinha ouvido variações desse monólogo antes. Ele sempre se pintava como um homem em movimento, o que tinha o toque de ouro. E talvez, para alguns ouvidos, soasse impressionante. Para mim, soava apenas ensaiado. Nem todo mundo consegue lidar com esse tipo de pressão, continuou, claramente aproveitando a atenção. É preciso ter uma certa vantagem, uma disposição para correr riscos. É por isso que nunca vou me contentar em ser confortável. Seus olhos piscaram na minha direção ao dizer isso, tempo suficiente para deixar a implicação óbvia. Dei uma pequena risada. Confortável nem sempre é uma coisa ruim. Ele sorriu, mas não foi amigável. Falado como um homem que vem fazendo a mesma coisa há 20 anos. Por dentro, pesei suas palavras com cuidado. Ele não estava errado sobre minha carreira, ela tinha sido estável, previsível. Mas previsível não significava estagnada. Em minhas 2 décadas na empresa, construí confiança, conduzi projetos em meio a tempestades e ganhei um respeito que não era barulhento, mas era real. Promoções vinham não porque eu gritava mais alto, mas porque as pessoas sabiam que eu entregava. Isso importava mais para mim do que exibir números na mesa de jantar. Ainda assim, eu via claramente o que importava para ele. Para David, sucesso só tinha valor se brilhasse. O tamanho do contra-cheque, a velocidade do carro, a exclusividade da reserva no restaurante, esses eram seus placares. E, na mente dele, meu tipo de sucesso não contava. O que mais me chamou a atenção foi a ironia. Ele falava sobre risco como se fosse coragem, mas eu já tinha visto que riscos imprudentes faziam com as pessoas. Silenciosamente, me perguntei quantas de suas grandes vitórias estavam apoiadas em dívidas ou favores que ele preferia não mencionar. Mas não disse isso em voz alta. A mesa fervilhava de admiração educada enquanto ele listava clientes e mercados. Minha tia fazia perguntas, claramente impressionada. Eu fiquei quase em silêncio, bebendo meu drink. Não me incomodava que ele desejasse a admiração deles. O que me incomodava era o quanto ele se esforçava para diminuir a minha. Naquele momento, percebi algo. David não queria apenas ter sucesso. Ele queria que eu fracassasse, ou pelo menos parecesse que eu tinha me acomodado. Porque, na cabeça dele, a ascensão só parecia acentuada se a minha permanecesse plana. Essa constatação não me deixou com raiva.
Me trouxe clareza. Pela primeira vez, comecei a ver a divisão não apenas como rivalidade familiar, mas como duas moedas diferentes de valor. E eu sabia qual delas eu valorizava mais. Na segunda-feira depois daquele jantar, voltei ao trabalho como de costume. A transição de encontros de família para a vida no escritório sempre parecia como entrar em um mundo diferente. Em casa, cada conversa com David carregava tons de rivalidade. No trabalho, era diferente. As pessoas respeitavam o que eu trazia para a mesa, não porque eu fosse chamativo, mas porque sabiam que podiam contar comigo. Ainda assim, as palavras dele permaneciam. Me seguiam durante o dia, ecos silenciosos no fundo da mente. No meio da tarde, eu devia estar com uma cara distraída, porque Mark, um colega que eu conhecia há anos, apareceu na porta do meu escritório. Você está bem quieto hoje, disse ele. Tudo certo. Dei de ombros. Coisa de família. Meu primo tem um jeito de me lembrar de tudo que eu supostamente não sou. Mark riu. Ah. Família. Eles sabem onde cutucar, não é? Assenti. Ele fez parecer que eu fiquei parado todos esses anos. Como se o trabalho que eu fiz não significasse muito porque não é chamativo. Mark entrou e se encostou no batente da porta. Ethan, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando foi a última vez que você deixou um projeto pela metade? Nunca. Quando foi a última vez que sua equipe duvidou se você entregaria? Pensei um pouco. Nenhuma vez. Ele sorriu. É isso que importa. Sabe o que as pessoas dizem sobre você aqui? Dizem que se o Ethan está no projeto, ele vai ser concluído. Sem desculpas. Sem drama. Apenas resultados. Você acha que isso é comum? Eu diria que é raro. As palavras dele eram firmes, sem exageros, sem enfeites. Esse era o jeito de Mark. Ele falava de forma simples, e talvez por isso ficou marcado. Me recostei na cadeira, deixando as palavras dele se acomodarem. Em casa, David media sucesso em dólares e aplausos. No trabalho, o respeito vinha em formas mais silenciosas, confiança, confiabilidade, consistência. Era uma moeda diferente, mas que, no longo prazo, tinha mais valor do que os direitos de se gabar que David tanto buscava. Sabe, acrescentou Mark, as pessoas que gritam sobre o quanto são boas geralmente precisam do barulho. As que não precisam são aquelas em quem todos já sabem que podem confiar. Dei meio sorriso. Você pode estar certo. Eu estou certo. Então pare de deixar o placar de outra pessoa definir o seu. Depois que ele saiu, fiquei um tempo pensando. A vingança, se algum dia eu escolhesse, não precisava ser barulhenta. Não precisava de cena ou discussão. Podia ser silenciosa, medida e precisa, do tipo que não deixa dúvidas, mas também não exige gritos. David tinha o palco dele. Eu tinha a minha própria arena. E a diferença entre elas começava a ficar mais clara. Naquela noite, sentei sozinho, tomando chá, o amargor das folhas mais intenso do que de costume. Ele refletia o gosto na minha boca quando eu pensava na arrogância do meu primo. Cada instinto em mim queria confrontá-lo, gritar e exigir respeito. Mas algo mais firme me segurou. Pensei no que meu amigo tinha dito no início da semana, suas palavras sobre dignidade, sobre não me rebaixar ao nível de outra pessoa. Esse pensamento se tornou uma âncora. Pela primeira vez, considerei a paciência como uma arma. O confronto só lhe daria satisfação. Ele prosperava no conflito, em mostrar aos outros que tinha vantagem. Se eu permanecesse calmo, silencioso, observador, ele não saberia como lidar. Disse a mim mesmo, espere, apenas espere. No dia seguinte, observei-o de perto. Ele ria alto demais, falava com ousadia excessiva, gastava de forma imprudente. Se comportava como um homem intocável, mas as rachaduras estavam lá para quem soubesse onde olhar. Notei o jeito como evitava ligações, afastando-as com desculpas. Notei as discretas expressões de desaprovação da esposa quando ele se gabava de mais um investimento que não tinha dado retorno. Esses não eram sinais de um homem no controle.
Está tudo bem com você? Perguntei casualmente uma tarde, em tom neutro. Claro, respondeu rápido demais, o sorriso esticado. Estou melhor do que nunca. Assenti, sem oferecer nada em troca. Por dentro, senti algo mudar. A máscara que ele usava estava escorregando, e eu não precisava mais forçá-la a cair. O excesso de confiança dele faria o trabalho por mim. Naquela noite, deitado na cama, pensei em vingança, não como fogo e fúria, mas como precisão silenciosa. Percebi que eu não precisava expô-lo, ele mesmo se exporia. Meu papel era estar quieto, observar e estar pronto quando o momento chegasse. A paciência não é fácil. Cada parte de mim queria justiça imediata. Mas justiça apressada é justiça desperdiçada. Lembrei a mim mesmo, deixe que ele caminhe para a própria armadilha. Pessoas como ele constroem sua queda tijolo por tijolo, e tudo o que é preciso é um empurrão final quando a parede já está desmoronando. A partir de então, passei a me portar de outra forma. Parei de reagir às provocações dele. Parei de me defender quando ele zombava de mim. Meu silêncio o incomodava mais do que qualquer raiva poderia incomodar. Ele não entendia isso, e esse era exatamente o ponto. O ponto de virada não foi dramático. Foi uma noite tranquila, uma decisão simples. Mas eu sabia que marcava o começo de algo maior. Eu já não era o homem tentando lutar contra o desprezo do primo. Eu era o homem que esperava, paciente, firme e pronto. E isso, percebi, era o verdadeiro poder. Não demorou muito para que as primeiras rachaduras começassem a aparecer. Meu primo nunca conseguiu resistir a se gabar, quanto mais falava, mais revelava. Numa tarde, enquanto alguns de nós nos reuníamos depois do trabalho, ele se recostou na cadeira, sorrindo como se tivesse conquistado o mundo. Você não acreditaria no tipo de negócio que estou fechando hoje em dia, disse ele. Altas apostas, altos retornos. Às vezes é exaustivo, mas alguém precisa estar no topo. Assenti, mantendo minha expressão neutra. Eu tinha aprendido o valor do silêncio. Pessoas como ele preenchem o silêncio com palavras, e é nas palavras que a verdade se esconde. Ele continuou, gesticulando de forma casual. Ainda assim, a questão dos investimentos, bem, nem sempre eles rendem no prazo. O fluxo de caixa pode ficar apertado, mas não é nada que um homem como eu não consiga administrar. Essa última frase chamou minha atenção. Para alguém que se orgulhava tanto do controle, ele tinha acabado de admitir sem querer que estava sob pressão. Disfarçava com arrogância, mas a brecha estava lá. E uma vez que você ouve uma rachadura, não consegue deixar de ouvir. Parece coisa demais para equilibrar, comentei de leve. Ele voltou a sorrir com desdém. Só é pressão se você não nasceu para isso. Eu? Eu próspero sob pressão. As pessoas dependem de mim. Essa é a diferença entre nós. As palavras dele tinham a intenção de me ferir, mas não conseguiram. Em vez disso, senti uma calma inesperada. Ele pensava estar afirmando o poder. O que realmente fazia era expor a fragilidade escondida por trás da fachada. Ele equilibrava mais coisas do que queria que alguém soubesse. Mais tarde naquela noite, repassei a conversa na cabeça. A arrogância dele sempre fora barulhenta, mas agora eu podia ouvir a tensão por trás dela. Dívidas, atrasos, aparências para sustentar, ele estava se esticando além do limite. Queria que o mundo enxergasse força, mas eu conseguia ver a insegurança. Essa foi a confirmação de que eu precisava. Não era necessário encurralá-lo. Ele mesmo já estava construindo as próprias paredes. Tudo o que eu precisava fazer era esperar até que elas se fechassem. A paciência ficou mais fácil depois disso. Cada vez que ele me zombava ou tentava exibir o seu suposto sucesso, eu já não sentia raiva. Sentia algo mais próximo da pena, misturada a uma satisfação silenciosa. Sua risada soava forçada. Sua confiança parecia ensaiada. Comecei a me preparar não tramando em voz alta, mas afiando minha percepção. Anotei cada inconsistência, cada gabolice vazia, cada olhar da esposa dele quando as histórias não batiam. Esses detalhes importariam. As rachaduras já não eram invisíveis.
Estavam se espalhando, lenta mas seguramente. E eu sabia que chegaria o dia em que toda a fachada desmoronaria sob o próprio peso. Quando isso acontecesse, eu estaria pronto. A noite parecia familiar no começo. Outro jantar de família, outra chance para meu primo se apresentar. Ele vivia disso, os sorrisos de canto, as risadas exageradas, o jeito de falar alto bastante para todos ouvirem. Ainda trabalhando naquele lugar modesto seu, perguntou ele do outro lado da mesa, o sorriso desafiando-me a reagir. Não consigo imaginar ficar em um lugar tão limitado. Dei um pequeno sorriso. A estabilidade me serve bem. Ele riu, balançando a cabeça. Estabilidade é só outra palavra para estar preso. Deixei suas palavras passarem. A essa altura, já não tinham mais veneno. O que ele não percebia era que cada cutucada revelava mais sobre ele do que sobre mim. Sua voz estava um pouco ansiosa demais, o tom um pouco forçado demais. Ele queria convencer não só a mesa, mas a si mesmo. Conforme a noite avançava, ele ficou mais ousado. Pediu os pratos mais caros, falou sobre clientes no exterior e descreveu negócios que pareciam mais fantasias do que transações. Eu ouvia, acenando educadamente. A encenação começava a se desgastar. Quando os pratos foram retirados, o momento chegou. O garçom colocou a conta discretamente na mesa. Normalmente seria um gesto rápido, alguém se oferecendo, um educado vai-e-vem. Dessa vez, peguei-a, pausei e então deslizei-a pela mesa diretamente para ele. Essa é com você, não é? Perguntei calmamente. A sala ficou em silêncio. O sorriso dele vacilou. Abriu a boca e depois a fechou de novo. Bem, quero dizer, claro, mas, sabe, não trouxe meu cartão preferido esta noite. As palavras tropeçaram, já não eram suaves. Um primo na outra ponta da mesa ergueu a sobrancelha. Outro pigarreou. O silêncio se estendeu. Simplesmente me recostei. Achei que um homem da sua estatura não se importaria. As bochechas dele coraram. Tirou a carteira, demorando mais do que precisava ao folheá-la. Por fim, colocou um cartão na bandeja, forçando uma risada. Inconveniência temporária, nada além disso. Mas eu vi o vacilo, o cálculo, o pânico silencioso em seus olhos. Pela primeira vez, ele não estava se apresentando. Estava exposto. O garçom levou o cartão, e a conversa tentou continuar, mas o ar já tinha mudado. O poder que ele exercia com as palavras evaporara naquele silêncio. Não me vangloriei. Não precisei. Minha satisfação não veio da humilhação dele, mas de vê-lo confrontar a verdade que vinha evitando. Seu império era uma ilusão, e ilusões não pagam a conta. Naquela noite, percebi que a vingança nem sempre precisava de grandes gestos. Às vezes, era tão simples quanto deslizar um pedaço de papel pela mesa e deixar a realidade fazer o resto. A noite parecia familiar no começo. Outro jantar de família, outra chance para meu primo se apresentar. Ele vivia disso, os sorrisos de canto, as risadas exageradas, o jeito de falar alto bastante para todos ouvirem. Ainda trabalhando naquele lugar modesto seu, perguntou ele do outro lado da mesa, o sorriso desafiando-me a reagir. Não consigo imaginar ficar em um lugar tão limitado. Dei um pequeno sorriso. A estabilidade me serve bem. Ele riu, balançando a cabeça. Estabilidade é só outra palavra para estar preso. Deixei suas palavras passarem. A essa altura, já não tinham mais veneno. O que ele não percebia era que cada cutucada revelava mais sobre ele do que sobre mim. Sua voz estava um pouco ansiosa demais, o tom um pouco forçado demais. Ele queria convencer não só a mesa, mas a si mesmo. Conforme a noite avançava, ele ficou mais ousado. Pediu os pratos mais caros, falou sobre clientes no exterior e descreveu negócios que pareciam mais fantasias do que transações. Eu ouvia, acenando educadamente. A encenação começava a se desgastar. Quando os pratos foram retirados, o momento chegou. O garçom colocou a conta discretamente na mesa. Normalmente seria um gesto rápido, alguém se oferecendo, um educado vai-e-vem. Dessa vez,
Peguei-a, pausei e então deslizei-a pela mesa diretamente para ele. Essa é com você, não é? Perguntei calmamente. A sala ficou em silêncio. O sorriso dele vacilou. Abriu a boca e depois a fechou de novo. Bem, quero dizer, claro, mas, sabe, não trouxe meu cartão preferido esta noite. As palavras tropeçaram, já não eram suaves. Um primo na outra ponta da mesa ergueu a sobrancelha. Outro pigarreou. O silêncio se estendeu. Simplesmente me recostei. Achei que um homem da sua estatura não se importaria. As bochechas dele coraram. Tirou a carteira, demorando mais do que precisava ao folheá-la. Por fim, colocou um cartão na bandeja, forçando uma risada. Inconveniência temporária, nada além disso. Mas eu vi o vacilo, o cálculo, o pânico silencioso em seus olhos. Pela primeira vez, ele não estava se apresentando. Estava exposto. O garçom levou o cartão, e a conversa tentou continuar, mas o ar já tinha mudado. O poder que ele exercia com as palavras evaporara naquele silêncio. Não me vangloriei. Não precisei. Minha satisfação não veio da humilhação dele, mas de vê-lo confrontar a verdade que vinha evitando. Seu império era uma ilusão, e ilusões não pagam a conta. Naquela noite, percebi que a vingança nem sempre precisava de grandes gestos. Às vezes, era tão simples quanto deslizar um pedaço de papel pela mesa e deixar a realidade fazer o resto.